Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida principal, que é porque você deveria pagar, ou nós deveríamos pagar, por aquilo que deu errado no Jardim do Éden. E eu confesso a você que muitas das dúvidas que você colocou no seu e-mail também são dúvidas minhas. Mas existem perguntas que você não fez e que eu considero mais importantes até do que as perguntas que você fez. Fazendo um apanhado geral dos seus questionamentos, eu identifiquei pelo menos 9 perguntas. Primeira, por que Deus não nos informa melhor sobre as coisas? Segunda, por que eu devo me considerar pecador? Terceira, por que eu fui gerado em pecado? Quarta, por que Deus não assumiu o erro de tudo ter dado errado? Quinta, por que Deus castiga quem veio depois de tudo ter dado errado? Sexta, por que Deus criou Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo? Sétima, por que eu sou pecador se o erro não foi meu, foi de Adão e Eva? Oitava, por que Deus criou os anjos que seriam seguidores de Satanás? Nona, por que eu devo crer em tudo isso? Bem, as perguntas que você devia fazer e não fez estão relacionadas ao nada, a coisa alguma que nós somos quando comparados com Deus. Nós vivendo num mundo que é uma desgraça orquestrada por nós mesmos. Vamos às perguntas que você não fez e deveria ter feito. Primeira, por que Deus ainda se importa conosco? Segunda, por que ao invés de simplesmente nos informar, Ele não parou aí e enviou o seu verbo, a palavra viva, a este mundo? Terceira, por que Ele nos amou de tal maneira ao ponto de enviar o seu Filho para morrer? Quarta, por que é que aquele que foi gerado sem pecado quis se fazer pecado e culpado em nosso lugar? Quinta, por que Jesus quis sofrer tanto por uma raça desgraçada como essa raça humana? Sexta, por que Ele quis assumir uma culpa que não era dele? Sétima, por que Ele se deixou provar ou tentar pelo mesmo Satanás que tentou Adão e Eva? Oitava, por que o juízo de Deus caiu sobre Ele, para não cair sobre os que creem nele? Nona, por que Deus perdoa totalmente e sem reservas quem simplesmente crê em Jesus? Décima, por que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, como diz na palavra de Deus, e não para os seres humanos, apesar de muitos acabarem lá? 11ª, por que Deus quer que a sua casa fique cheia daqueles que na sua palavra são chamados de pobres, aleijados, mancos e cegos? E por que Ele não quis que a sua casa fosse cheia de pessoas perfeitas? 12ª, por que apesar de dizer que a salvação não é por nossas obras, Ele ainda assim vai nos dar galardões ou prêmios ou recompensas? 13ª, por que Deus quis nos fazer co-herdeiros com Cristo de todas as coisas? 14ª, por que Deus pretende criar novos céus e nova terra, onde habitará a mesma raça torta que estragou esta terra e este céu? Bem, para resumir, considerando que Jesus quisesse mesmo vir ao mundo salvar alguém, por que Ele não veio salvar os pandas e as baleias, que nunca cometeram qualquer pecado contra Deus? Como você pode ver, eu e você temos um saco de perguntas na cabeça. A diferença é que você foi criado numa denominação evangélica e aprendeu a Bíblia com o cérebro, sem jamais ter tido um encontro pessoal com Cristo e com Deus. E eu, quando digo encontro pessoal, eu estou pensando na história de Jacó, que você conhece muito bem, porque você foi criado ouvindo escola dominical. Eu penso na história de Jacó, de como aquele homem tão racional, tão espertinho, tão cheio de esquemas, encontrou-se com Deus numa noite escura, como breu, e lutou com Ele. Um leve toque, veja bem, não foi um soco, foi um leve toque do Senhor, bastou para deixar Jacó manco para o resto da vida. Porém, fez também com que ele se agarrasse àquele que o deixara manco, e não quisesse deixá-lo ir embora enquanto não fosse abençoado por ele, pelo Senhor.
Agora pense nisto: uma bênção nada mais é do que algumas palavras proferidas por alguém. Porém, para aquele homem manco, qualquer palavra saída da boca do Senhor seria suficiente para ele seguir adiante confiante. Eu acredito que o que esteja faltando a você seja esse encontro numa noite escura, ou seja, quando você foi incapaz de enxergar qualquer coisa, você ter que se agarrar a Deus, se atracar com Ele ao ponto de sair manco desse encontro. Você não sairá com muita coisa tangível dessa experiência, talvez apenas uma bênção, mas a bênção de ter sido perdoado, de ter tido todos os seus pecados perdoados e de poder desfrutar das riquezas incompreensíveis de Cristo, da paz que excede todo o entendimento, do amor de Cristo que excede todo o entendimento, dos seus juízos insondáveis, dos seus caminhos inescrutáveis. Tudo isso vindo do Deus que habita na luz inacessível, ou seja, um lugar no qual nós nunca vamos entrar nessa luz inacessível, e um lugar onde a nossa mente pequena jamais irá compreender completamente todas as razões e motivos de Deus. Nós temos que simplesmente crer nele e descansar com o fato de que ele está fazendo o melhor, ainda que nós não entendamos.